Shalom, amados. É momento de muita alegria nós podemos estar na casa do Senhor aqui neste momento, nesta noite, onde nós podemos adorar, exaltar o nome dEle, engrandecer, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ele nós devemos dar, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e a Ele nós devemos dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração aqui nesta noite. E eu creio que Deus tem coisas grandes para falar conosco aqui neste lugar, através da minha vida, através do louvor, através da ministração da palavra. Porque quando a gente está em 2 ou 3 em nome do Senhor, Ele está no meio de nós. E eu creio que Ele está aqui nesta noite para falar com você, para falar comigo aqui. E eu creio que Deus tem coisas grandes reservadas para você aqui, se você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Este é o momento que nós podemos contemplar, adorar esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que deu a sua vida por nós, e nós podemos retribuir isso de uma maneira de adoração, porque Ele merece. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, que está lá em João 9, capítulo 9, versículo 7. É uma palavra que muitos já contemplaram, muitos já leram, mas tem certos versículos que falam muito profundo ao nosso coração. Quando a gente dá lugar para que o Espírito Santo ministre em nossa vida, por mais que seja simples a maneira que nós vamos ler a palavra, mas quando a gente entende ela, a profundidade é muito grande daquilo que Deus quer falar conosco. E vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor aqui nesta noite. Você que está aí na sua casa também, receba esta palavra como uma palavra profética na tua casa, dentro do teu lar. Assim também como a igreja também receba esta palavra como uma palavra profética, porque a palavra nos dá direção para aquilo que nós buscamos em Deus, aquilo que Deus tem para nos revelar. E que nesta noite todo mundo possa entender a palavra que Deus tem para nós aqui dentro, para falar conosco, ao nosso coração. Amém? João 9, versículo 7 fala: E ordenou o homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Só até isso, ó. Essa palavra é um versículo pequeno, mas nós podemos entender que houve um grande milagre através de uma ordenança que Jesus ordenou a este homem. Este homem estava cego, sem direção, sem enxergar nada na sua vida, porque ele já era cego de nascença. E Jesus, através de uma ordenança, de uma ordem que Jesus ordenou a esse cego, Ele tornou a enxergar. Nós podemos ver que na palavra Ele fala assim: e ordenou ao homem. Ele deu uma ordem àquele homem. E muitas vezes nós temos que estar atentos
atento àquilo que Deus quer falar conosco. Porque Deus tem toda a direção para a nossa vida. E quando Ele ordenou a este homem, Ele deu uma direção para que esse homem tomasse. E ele obedeceu a ordem e foi até a direção que Jesus tinha ordenado. Se ele fosse até o tanque de Siloé e se lavasse, ele voltaria a enxergar novamente. E nós, sim, é também na nossa vida. Nós temos que entender que Deus tem a direção para mim e para você aqui nesta noite. Quando você ouve e obedece aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus te orienta você na sua vida, e você dá lugar para que o Espírito Santo determine aquilo que está determinado por Deus, sendo usado através do Espírito Santo, para que a tua vida tome uma direção, para que você receba aquilo que Deus tem ordenado para você. Muitas vezes a gente não temos ouvido aquilo que Deus tem nos direcionado em nossas vidas. Deixamos de receber o milagre. Se banhar em outro tanque, talvez ele não receberia o milagre. E ele cumpriu aquilo que estava determinado para ele. E ele foi até lá e se lavou, e ele voltou a enxergar. Nós temos que entender o seguinte: muitas vezes nós nascemos cegos para a nossa vida espiritual. E nós temos que entender que é somente a direção de Deus, somente a visão de Deus, somente a obediência de Deus faz que nós podemos voltar a enxergar. Quando a gente abre o nosso coração, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a Deus, então nós voltamos a enxergar. Tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Talvez você está aqui nesta noite, talvez Deus tenha um milagre na sua vida para ser cumprido, mas você precisa voltar a enxergar. Você precisa ter a direção de Deus para a sua vida, para que você receba o seu milagre. Glória a Deus. E nesta noite, deixa Deus falar contigo. Porque a palavra de Deus diz: onde tivesse 2 ou 3 em seu nome, eu estaria no meio de vós. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para operar o milagre na sua vida. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, a provisão de Deus está aqui nesta noite para agir em tua vida. Aleluia. Tome posse desta palavra. E eu profetizo algo na sua vida aqui para você. Deus tem direção para a tua vida. Deus tem direção para a tua vida. Deus tem direção para a tua vida. Toma posse disso, que há um milagre na tua vida ainda para acontecer. Há uma libertação na sua vida para acontecer. Há uma cura na sua vida ainda para acontecer. Há uma salvação na tua família ainda para acontecer. E Deus tem a provisão e tem a direção para a tua vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus, receba esta palavra, receba essa profetização na sua vida, para que Deus tenha direção para a tua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante de tua presença aqui neste lugar, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por dar início, Senhor, ao culto aqui nesta noite, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, dá a direção, Senhor, para nossas vidas aqui, Senhor, nesta noite, meu Deus. Ó Pai, que vai de encontro, meu Pai,
com a necessidade de cada um, daquilo, Senhor Jesus, que precisamos receber aqui nesta noite, meu Pai. Ó Pai, que a Tua palavra é verdadeira, que a Tua palavra, Senhor, ela é pura, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, cura, que a Tua palavra liberta, Senhor, que a Tua palavra salva, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nós podemos sair cheios, Senhor, da Tua presença, cheios, Senhor, da Tua palavra aqui nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua igreja nesta noite, ó Pai, recebe, Senhor, recebe daquilo, Senhor, que o Senhor tem reservado e preparado, Senhor, para nós aqui nesta noite, Pai querido. Pai, em nome de Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Pai, ó Pai, porque, Senhor, Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus supremo, Tu és um Deus, Senhor, ó Pai, que atinge, Senhor, as profundidades, Senhor, do nosso coração, Pai querido. Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Amém. Você está pronto para adorar o Senhor? Que teu espírito nesse momento entre na presença do Rei da Glória. Que a gente possa juntos exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós possamos louvar a Ele sem reservas. Não é o momento de se preocupar com o que nós deixamos lá fora. Não é o momento de se preocupar com mais nada. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Então nessa noite nós vamos dizer o nome do Senhor Jesus. E nós vamos exaltar e engrandecer. Amém.
Graças a Deus nós temos um Deus que mandou seu Filho no nosso lugar. E que morreu numa cruz, num lugar que era para ser meu e que era para ser seu. E esse sacrifício do Senhor Jesus, ele é um sacrifício eterno. É um sacrifício que foi capaz de penetrar os céus e nos dar livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos adorar o Senhor Jesus. Nós podemos nos lembrar do sacrifício. E nós podemos erguer um altar de adoração ao Senhor neste lugar. Porque é o poder da cruz, o sacrifício da cruz, ele é o suficiente. A cruz já nos libertou. A cruz sarou as nossas feridas. A cruz carregou de uma vez por todas o meu e o seu pecado, a minha e a sua dor. Então nós podemos adorar, nós podemos exaltar, nós podemos erguer um altar no qual o Senhor possa ser honrado neste lugar. Erga suas mãos, entre em espírito de adoração profunda. Deixe o Senhor falar com você. Deixe o Senhor entrar no seu coração, assim como nós cantamos. E vamos adorar o Rei dos Reis. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, amém?
Obrigado, meus amados. Shalom, amados. Glória a Deus, está chovendo. Vamos agradecer ao Senhor por essa chuva boa, mansa, tranquila, que ela fique assim boa, mansa e tranquila. Amém? Que permaneça assim. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos já ouvir a palavra do papai. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Mateus 21. Mateus 21, Mateus 25, versículo 1. Oh, chuva abençoada, Senhor, que permaneça assim, mansa e tranquila. Mansa e tranquila, para molhar toda a terra, amém? Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Até aqui, depois a gente vai observar essa história maravilhosa. Querido Jesus, amado Senhor, digno é o teu nome de ser louvado e adorado. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará. Eu sei que o Senhor recebeu esse louvor maravilhoso, através dos instrumentos, das vozes, da dança. Eu sei que o Senhor recebeu, porque a sua presença foi real, sentida aqui, através dessa ministração. Então, Pai, agora eu peço que venha ministrar através da palavra o seu querer, o seu mover. Continue abrindo as Escrituras, Espírito Santo. Continue abrindo nosso entendimento, nosso coração, para compreender e entender as Escrituras, Senhor Jesus. E que os seus anjos se movam, e que o céu se abra, e que a palavra do Senhor venha, Senhor, de maneira preciosa do teu coração para o nosso coração. Visita-nos, Senhor. Traga sobre nós o seu amor poderoso, precioso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados. Aqui essa passagem conta uma parábola, que é uma história comparativa. E geralmente as parábolas que Jesus contava, que deixou registrado nas Escrituras, são histórias do cotidiano, do dia a dia, daquilo que ele via, daquilo que acontecia no meio do seu povo. E essa é mais uma parábola que conta a história do dia a dia, de um casamento, de situações de um casamento, de situações daquilo que era corriqueiro naquela época, como é o dia de hoje, a festa de um casamento, o preparativo de um casamento. E um casamento daquela época, um casamento judaico, porque Jesus era judeu, é judeu, tinha todo algumas, vamos dizer assim, algumas particularidade bem interessante. Então Jesus, ele faz a comparação de um casamento acerca da volta dele, que ele voltaria depois da sua ressurreição. Nós cantamos isso, que ele voltaria então depois da sua ressurreição, no momento em que fosse oportuno. Nós estamos até hoje aguardando e cremos que essa palavra é verdadeira, que essa promessa será cumprida. Nós estamos com o nosso coração sempre buscando estar preparados para o dia que ele voltar.
E aqui fala sobre o noivo e as 10 virgens. O noivo e as 10 virgens. Presta bastante atenção nesta palavra. O noivo ia chegar para se casar com a noiva. E a noiva convidava 10 virgens para acompanhá-la no casamento. 10 virgens que não eram desposadas, que não tinham seus pretendentes, que não eram noivas de ninguém, eram noivas, virgens que aguardavam um pretendente, aguardavam que alguém, que um homem pudesse desejar se casar com ela. Então, naquela época era feito assim, a noiva convidava 10 virgens, as suas amigas, para estar junto com ela no casamento. E essas 10 virgens estavam esperando o noivo da noiva. O noivo da noiva. Mas as 10 virgens não eram a noiva. Elas aguardavam a chegada do noivo. E a palavra de Deus diz que elas tinham lâmpadas, ou lamparinas, ou lampiões, Elas tinham lâmpadas. E essas lâmpadas eram acesas com um tipo de azeite e um pequeno pavio, e era o momento que elas estavam ali aguardando. E a palavra de Deus fala que 5 delas eram prudentes e levou azeite a mais ali, estava, vamos dizer assim, preparadas para aguardar um bom tempo a vinda do noivo. E 5 não eram tão prudentes assim, chamadas de insensatas. Não se prepararam muito para a vinda do noivo. Elas estavam com pouco azeite. E nós já ouvimos muitas vezes que nós temos que ter a nossa lâmpada acesa, a nossa lamparina acesa, nós temos que ter um azeite para nós temos que ter sempre essa lâmpada acesa, e o azeite representa o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, e sempre devemos estar prontos, preparados, seja o homem ou a mulher, nós devemos estar prontos, aguardando o Senhor. E observamos que essas 5 prudentes estavam prontas para aguardar, mesmo que o noivo demorasse para chegar. E todas elas adormeceram. E o noivo chegou. Alguém gritou: eis aí o noivo. Aquelas que eram insensatas, se alguém puder virar o ventilador para mim, fazendo favor, virar para mim assim, que o calor está abençoado. Obrigado, filho. E 5 que não eram tão prudentes disseram para as outras: reparte com a gente esse azeite aí. Reparte. Ela falou: não podemos. Se a gente repartir esse azeite, vai faltar para nós, vai faltar para vocês. Obrigado, filho. Agora refrescou. Vão buscar, vão comprar. E era tarde da noite. Quando elas voltaram com azeite, o noivo não estava mais lá. As 5 prudentes foram com o noivo. As outras não foram. E nós vamos parar um pouquinho nessa história. Já vamos voltar para ela. A palavra do Senhor nos revela segredos extremamente importantes. Primeiro, por que eram 10? Por que eram 10 virgens? Porque eram 10 que aguardavam. O número 10 ele é extremamente muito importante. Nós temos os 10 mandamentos, embora todos os mandamentos são 613 mandamentos, mas os 10 mais conhecidos, os seres humanos, as pessoas. Mas 10 representa a ação, o se movimentar, a mão, a ação.
E nós precisamos aprender a nos movimentar diante de Deus. Nessa terra, nós precisamos aprender a agir conforme aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem determinado. E essas 10 se dividem em 5. E essas virgens representam a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. 5 é o número da graça de Deus. 5 refere-se à graça de Deus. E nós, como igreja de Cristo, estamos na graça, no tempo da graça, chamado dispensação da graça de Deus, aonde a manifestação do poder da salvação através de Jesus Cristo está, no bom sentido da palavra, disponível a todas as pessoas, para todos aqueles que desejarem. E a palavra de Deus mostra então que 5 delas eram prudentes. A igreja prudente, lembrando que a igreja não é uma denominação, não é um lugar, não é algumas pessoas, um povo só. A igreja são todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, confessam com a sua boca, passam pelas águas do santo batismo, andam de acordo com as Escrituras. A igreja são pessoas, não é um lugar, não é uma denominação, mas são pessoas. As denominações são visões que Deus dá e que as pessoas se reúnem no lugar. Não dá para formar uma igreja só, não caberia na terra. E vou aqui, não tem problema, mãe, não tem problema. Então não caberia na terra, mas Deus permite, são endereços. Mas essa igreja aqui faz parte do corpo de Cristo, essa denominação faz parte da igreja de Cristo, como a outra que Deus tem se manifestado também faz, e a outra A, B, C, D, E, e assim por diante. Então as 5 igrejas prudentes são, aliás, as 5 virgens, prudentes são a igreja, formam a igreja que é prudente, que busca Deus, que anda na presença de Deus, que está voltada para Deus, que busca orientações de acordo com as Escrituras, que mantém a sua lamparina acesa, a manifestação do Espírito Santo, que conduz e que sempre alerta. Fique vigilante porque o noivo está voltando. Fique vigilante porque o noivo está voltando. O noivo vai chegar. É o Espírito Santo que alerta cada um de nós para dizer: olha, o noivo vai voltar e ele está chegando, ele está próximo à sua vinda. Então nós precisamos entender que a igreja que não é prudente, e aí eu estou falando de pessoas que formam a igreja que não é prudente, ela está andando, o que está se falando hoje, chama-se super graça. Cuidado com essa palavra. Super graça. Você pode fazer o que você quiser, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Você pode fazer o que você quiser. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso sim, fato, mas não se brinca com Ele, não se brinca com as coisas de Deus, e nós temos visto muito isso. Não importa como você vive a tua vida, se você acredita em Jesus, está tudo certo. Não está não, não está não. Nós temos que acreditar em Jesus sim, mas nós temos que andar segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos, agir de acordo com aquilo que Ele nos ensinou e não fugir, nem uma vírgula, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar conforme a sua palavra, porque aquela igreja que é imprudente, ela vai sair para buscar alguma coisa, porque está desapercebida, distraída, e não está ouvindo o Espírito Santo dizer: seja prudente, o noivo está chegando, e não vai conseguir ouvir o noivo chegar, não vai conseguir ver o noivo chegar.
Porque o noivo é o Senhor Jesus. O noivo é o Senhor Jesus. E nós precisamos estar voltados para aquilo que as Escrituras dizem. Amados, nós precisamos estar atentos para que o espírito de engano não venha nos enredar. Porque o espírito de anticristo está na terra. Você sabe desde quando o espírito de anticristo está na terra? Vou falar para você. Quem sabe? Quando que o anticristo se manifestou já na terra? Lá na serpente. O espírito de engano, o espírito de anticristo estava lá. Foi a primeira manifestação dele na terra. E de lá para cá ele tenta enganar o povo de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo aquilo que Deus tinha determinado. Então, as 5 que não eram prudentes, a igreja que não é prudente, ela perde a chegada do noivo. E a igreja que é prudente, ela está atenta e não se deixa enredar, não se deixa enganar, porque observa as Escrituras. Hoje nós temos visto muita coisa, muitos vídeos disso, vídeos daquilo, muita gente falando. Esses dias eu vi assim, eu nem assisti, porque me embrulhou o estômago. Só vi a introdução, não assisti, me embrulhou o estômago, que eu já tinha visto, eu nem lembro mais o nome do pastor, e alguém comentando a heresia que esse pastor, um pastor muito conhecido aí na nação, mas agora eu não vou lembrar o nome dele, também não ia nem falar, muito conhecido de nome, conceituado, começou a falar umas besteiras, mas pensa nas besteiras, mas besteira, de besteira mesmo. E a última que esse pastor lançou é que Jesus estava falando de maneira sensual à mulher samaritana. Mas olha, vocês não têm nem noção as palavras que ele disse, que eu não vou repetir aqui. E a igreja é assim, a igreja é assim, lotada, porque favorece as suas vontades, favorece o seu ego, e prega-se mentira, e as pessoas acreditam nessas mentiras como se fossem verdades, e Deus está dizendo para cada um de nós, que precisamos estar alertas. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Não pensa que o mundo vai acabar o mundo, não vai. Biblicamente não existe isso. O que existe é fim dos tempos, estações. Que Deus não vai renovar a terra? Não haverá novos céus e nova terra, então a terra não vai acabar, não vai explodir, não vai cair sol, não vai cair meteoro, vai destruir a terra. Não! O que entra de meteoro lá é lá em Apocalipse, mas é lá no período do anticristo, é uma outra coisa, que é o absinto que vai cair na terra. Isso é uma outra história. Mas não vai acabar o mundo vai acabar, não vai! Os tempos vão se findar, os períodos, as estações vão se findar. Agora nós precisamos estar alerta, porque a Bíblia está se cumprindo. Falta pouquíssimas coisas para se cumprir, mas muito pouco, quase que nada. Então nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ficar meio que, né? Quando eu era adolescente, os outros falavam assim, comeu bronha. Comeu bronha. O que é comer bronha? Ou seja, passou e você não viu. Passou e você não viu, perdeu a oportunidade. Nós precisamos guardar a nossa alma em Jesus. Não é em religião, não é em denominação, não é numa placa de igreja, não é num líder espiritual. O nosso coração tem que estar guardado em Jesus.
Jesus, amados. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus todos os dias. E nos voltar para Ele todos os dias. Guardar o nosso nome escrito no livro da vida todos os dias. Então cuidado com coisas que você assiste. Nós perdemos pessoas aqui porque assistiu vídeos de engano. E se deixou levar. E está muito difícil trazer de volta. E se afastou totalmente de Deus. E achando que está com Ele, mas está totalmente fora da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos. Então essas 5 representam a igreja. São 2 igrejas aqui. 2 tipos de igreja. 5 representam 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós precisamos estar observando as Escrituras de uma maneira muito, muito forte. E voltando à história lá, um pouco mais específica. Aonde está a noiva? Nós estamos vendo aqui o noivo. Alguém gritou, o noivo está chegando, tem as 10 virgens. Mas e a noiva? A noiva é Israel. Calma, que não assusta não que você vai entrar também nessa, tá? A noiva é Israel. Deus escolheu Israel para casar no sentido espiritual, né? Se unir a Israel. Estar com Israel. Deus escolheu Israel, a nação de Israel, para ser a nação missionária. Para anunciar a salvação a todos os povos. Para anunciar que há um Deus Criador no céu e da terra, e que esse Deus enviou seu Filho Jesus, e que morreu por nós na cruz, e que ressuscitou ao 3º dia, e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é o único mediador entre os homens e Deus, como diz as Escrituras. Deus levantou Israel para anunciar. Deus escolheu Israel para de Israel nascer o Messias, o Salvador. Deus fez isso. As 10 virgens são a igreja, é a igreja. Parece errado o português, mas nós temos que falar assim. É a igreja. A igreja que foi amada por Jesus. Que são as pessoas que creem nele. A igreja que se entregou a Jesus e se tornou parte do corpo dele. E essa igreja se une a Israel e se torna também a noiva do Cordeiro. E nós precisamos entender que as 10 virgens eram chamadas para o casamento. A noiva chamava as 10 virgens para que lá no casamento o noivo pudesse apresentar os seus amigos e talvez ali conseguisse um casamento. Mas também as noivas iam ao casamento porque o noivo também poderia se casar com essas virgens. Nós nos tornamos a noiva de Cristo junto com Israel e unido a Israel e nos tornamos, Ele escolheu Israel e Ele escolheu a nós e diz, vem para a minha boda, ou seja, vem para o casamento, porque eu escolhi você também. Eu não escolhi só Israel, mas eu escolhi você também. Venha, porque aí forma um corpo só, uma noiva só, um povo só, para se encontrar com este noivo poderoso, maravilhoso, que voltará para buscar esta noiva, que são as pessoas que creem nele, junto com Israel e junto com a igreja de Cristo. Deus deixou isso determinado. Quando é que vai ser esse casamento? Vamos ver se está na Bíblia isso aí. Qual que é o dia, qual que é a hora, qual que é o mês, quando é que vai acontecer?
Mateus 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando fala assim, um vai ser deixado, outro vai ser levado, está falando aqueles que creem no Senhor vão ser levados e aqueles que não creem serão deixados. Aí eu diria, os prudentes vão e os imprudentes ficarão. Não é porque Deus faz distinção, pelo contrário. A Bíblia fala que Ele não faz acepção de pessoas, mas as pessoas também escolhem. Eu quero ou eu não quero Deus. Né? Eu quero andar com Deus ou eu não quero. Eu quero viver com Cristo ou eu não quero. Também o livre-arbítrio permite a cada um de nós também termos a nossa decisão. Aqui Jesus, aqui na terra, não tinha conhecimento. Nem ele sabia quando ele iria voltar. Mas irmãos, opinião minha, tá? Essa é a opinião minha. Jesus agora está lá na glória. Jesus agora recebeu todo o poder, toda a autoridade, todo o resplendor está nele novamente. Ele e o Pai são um. Na minha opinião, Jesus sabe. Agora, porque aqui ele estava como homem, ainda não havia morrido, ressuscitado e recebido o seu poder de ressurreição. Essa é uma opinião minha, né? Não vou afirmar, mas é uma opinião pessoal, ok? Abra comigo João 5,19. João 5,19. Amados, cuidado com o que você escuta, que você vê. Eu vou falar o que eu faço. Eu tenho bem restringido pastores que eu assisto, que eu ouço uma palavra, pessoas que eu busco estudos, pessoas que eu sei que estão andando corretamente. Eu tenho assim restringido, muito restringido, porque a gente tem visto cada besteira, e as pessoas caindo nessa armadilha, a gente tem que ficar atento. João 5,19 diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz. Aqui Jesus estava restrito, no bom sentido da palavra, na terra, a fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele via o Pai fazendo, ele fazia. Agora na glória, ele e o Pai estão numa unidade por causa do poder da ressurreição. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Veja comigo Marcos capítulo 8. Quem é este noivo? Quem ele é? O que as pessoas dizem a respeito dele? Até hoje há pessoas que não acreditam nele. Há pessoas que acham que ele foi só um profeta, que ele foi só uma boa pessoa, que ele deu um bom exemplo, mas não creem que ele é o Filho de Deus. E este é o noivo que vem buscar a noiva
e que vem buscar a igreja que se torna noiva junto com Israel. Marcos 8, 27. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, mas alguns, Elias, e outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: Tu és o Cristo. Amém? Nós precisamos entender que esse noivo é o Cristo. Cristo significa ungido. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que veio através de Maria, uma mulher santa, uma mulher, na verdade ela era uma menina, uma mocinha, uma jovem. Segundo os estudiosos, não passava de 14 a 16 anos de idade. Talvez até mais para 14 anos. Uma menina nova. E ela foi cheia do Espírito Santo e concebeu do Espírito Santo. E gerou na santidade ao Senhor Jesus. E ela foi usada por Deus, uma moça de Deus, se tornou uma mulher de Deus, serviu a Jesus, seguiu a Jesus. Entregou a vida a Jesus para ter a sua salvação, que ela creu nele até o fim da sua vida. Tanto da vida de Jesus, morto, depois ressurreto, subiu aos céus, e a vida dela. Então veja, quem é ele? Ele é o Cristo. O noivo é o Cristo, o noivo é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E Yeshua quer dizer salvação. É o nome de Jesus, quer dizer salvação. Ele é a salvação. Maria gerou a salvação. E essa salvação é o noivo. O noivo é a salvação. O noivo que amou tanto Israel, que deu a vida por Israel. Mas ele deu a vida também pela igreja, que são aqueles que não são nascidos judeus. E que se torna um povo só. Nele. Por isso que ele diz: não há judeus nem gregos, não há diferença, porque ele une todos os povos, ele une todas as nações, todas as tribos, todas as línguas se tornam um. Ele é o Salvador, ele é o Cristo vivo. Aleluia. O noivo, ele vem para todos aqueles que creem. Você está preparado? Você está preparado? Ninguém me respondeu. Jesus, tem misericórdia. Jesus, ajuda ele. Socorro, Jesus. Vou começar tudo de novo a pregação, peraí. Vou começar tudo de novo. Brincadeira. Abra lá Cantares, vamos lá. Cantares capítulo 4. Depois eu pergunto de novo, só se você não perder a bênção. 4, versículo 9, Cantares diz assim: Tens arrebatado o meu coração, minha irmã, minha esposa ou minha noiva, tens arrebatado o meu coração com um dos teus olhos, com o colar do teu pescoço. Todo o livro de Cantares é Salomão falando com a sua esposa, mas o livro de Cantares, ele também refere-se à noiva de Deus, a noiva do Senhor, que é, aqui está falando de Israel, que o Senhor está dizendo: eu te amo, né? Eu te amo. E também fala o que lá em Cantares capítulo 6, versículo 3: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. É Salomão falando com a sua esposa, uma delas, né?
tinha só 1000 mulheres, né? Jesus querido, 700 mulheres e 300 concubinas, muita benção. E só Jesus, só por Deus, mas tá bom. E ele estava falando para uma delas que ele amava, que ele era apaixonado. Assim Deus fala com a sua noiva: você é minha amada, você é minha noiva, eu escolhi você. Você é a minha pretendente, né? Vamos dizer assim. Você é a minha pretendente. Amém? Amém. E você está preparado para a chegada do noivo? Amém. Oh, 2 amém, já fiquei feliz. Em João capítulo 4, versículo 22, fala que a salvação vem pelos judeus. Se eu não entender que Jesus é um judeu, que ele nasceu no meio do povo judeu, que é Israel, e se eu não entender que Deus revelou para eles primeiro o plano da salvação, e que através deles todas as nações da terra poderiam se achegar a esse Deus criador do céu e da terra, eu não vou conseguir esperar o noivo. Eu tenho que entender que o Senhor Jesus está voltando para buscar aqueles que creem nele e que estão guardando a sua alma, que estão guardando a sua mente, que estão guardando os seus olhos, que estão guardando a sua boca, que estão guardando o seu coração, que estão guardando o seu corpo. Nós estamos na época do dilúvio. Essa época que nós estamos, esse mês chamado Kislev, é a época do dilúvio. Nessa época estava chovendo na terra. As comportas dos céus estavam abertas e as comportas das águas também. Era água que vinha de cima e água que subia. Estava tendo agora o dilúvio. E Jesus o que fala? Presta atenção, será como nos dias de Noé. Por que fala isso? Porque Noé ficou 120 anos construindo uma arca que Deus planejou lá, arquitetou, porque ele é um arquiteto, ele fez tudo direitinho, e Noé estava lá. Ele lá construindo a tal da arca, levou 120 anos, e ele falando assim, vai chover. Nunca tinha chovido na terra. Subia um vaporzinho assim, ó, e regava tudo ali. Não caía água, porque quando Deus fez separação do céu, da água, houve águas que foram levadas para cima. Onde nós vemos o céu azul, eram águas. Isso é uma outra história. Vem, quando começar nossos estudos, você vem que eu te explico. Aí quando abriu a comporta do céu, aquela água ficava lá, porque a atmosfera da terra era outra. Caía uma fruta na terra, não apodrecia. Era diferente, a atmosfera era diferente, o clima era diferente, tinha um ar-condicionado diferente. Era tudo diferente. Tudo era diferente. E aí quando começou a chover, e o povo lá, Noé, você está pirado, não é? Depois de 500 anos, agora você fica pregando isso, que ele viveu bastante. Você está meio, tá gagá, né, filho? Tá louco da cabeça, né? Doido das ideias. Você tá. Vai chover, gente. Olha lá, vai cair água do céu. Quando acabou a construção, os animais começaram a vir para a arca. E quando a arca, o Senhor fechou a arca, passou o tal do betume lá, aí começou a cair gotinha do céu, o povo ficou apavorado, não tinha mais jeito. Choveu 40 dias e 40 noites. Eles ficaram dentro daquela arca quase que 1 ano.
Não é só 40 dias, 40 noites, aí pousou lá no Monte Ararat, aí a água baixou. Eles ficaram lá quase 1 ano dentro daquela arca. Para baixar toda a água. E todo o planeta. Ninguém acreditou no tal do Noé. Então Jesus está dizendo, será como nos dias de Noé. As pessoas estão falando que eu vou voltar. Que eu vou vir do céu como a chuva. Eu vou vir do céu. As pessoas não estão acreditando, estão levando a sua vida de qualquer maneira. Deus não quer religioso. Deus não quer pessoas religiosas. Ele quer filhos. Ele quer filhas. Porque a religiosidade não nos dá direito à eternidade com Cristo. Pelo contrário, ela nos afasta de lá. Deus quer filhos. Então Ele está dizendo, como nos dias de Noé. Estão falando que eu vou voltar. Que vai voltar? Se Jesus vai voltar coisa nenhuma. Já está há mais de 2000 anos que Ele foi. Como é que vai voltar? Mas Ele vai voltar. Pode levar mais 2000 anos. Não sei. Mas pode ser daqui 2 anos. 2 meses, 2 dias, 2 horas, 2 minutos, 2 segundos, não sabemos. Se alguém falar aí, olha, Jesus vai voltar tal dia, tal hora, como está acontecendo muito também. Olha, tal dia, tal hora, Jesus vai voltar. E agora é um tal de falar assim, olha, vai ter 3 dias de escuridão. Gente, isso é tudo mentira do diabo. Isso é tudo balela. Toma cuidado. Toma cuidado. Olha, agora se você não der 3 pulinhos assim, e dar uma cambalhota para cá, e fazer assim. Irmãos, Bíblia. As Escrituras dizem o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado. Cuidado. Cuidado, não seja imprudente, faltando azeite. Porque quando está faltando azeite na nossa vida é porque não estamos buscando. Não estamos buscando a palavra, a orientação da palavra, andar segundo a palavra. O noivo vai chegar. E ele chegou. Nessa parábola ele chegou e as virgens, as 5 virgens prudentes com a sua lamparina lá, e foi com o noivo para a festa. E o noivo escolheu elas para casar também, que forma a noiva. Lembra que é figurado isso aí, tá bom? Forma a noiva, junto com a noiva lá, ó, todo mundo junto. Aí chega as outras lá. Ô noivo! Aí o noivo sai ali, dá uma olhada. Aqui a gente também estava te esperando. Quem são vocês? Não conheço vocês. Quando a gente anda do jeito que a gente quer, o Senhor não nos conhece no sentido de não tem um relacionamento com Ele. Não queira ouvir isso dele. Eu não te conheço porque você não tem um relacionamento comigo. Você não busca a minha presença. Você não é filho, você não é filha. Eu não te conheço. Eu afirmo, em verdade vos afirmo, não conheço vocês. Não te conheço. Como a palavra fala, quando a gente chegar diante de Deus, que a gente possa ouvir a primeira frase. Tem 2 frases, que a gente possa ouvir a primeira. Serve bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te acrescentarei. Entra para o gozo do meu Senhor. Aí a outra palavra, essa ninguém quer ouvir, não quero que você escute, também não quero ouvir. Servo mau, não te conheço, seja apartado e lançado para o lugar de choro e ranger de dentes. Que ninguém ouça isso, mas infelizmente, quando a gente não ouve a palavra, a gente esquece que Ele está voltando.
e a gente vai levando a nossa vida, nosso cotidiano, os nossos afazeres que a gente precisa fazer mesmo, nosso trabalho, nossa família, e às vezes a gente vai ficando distraído. Não se distraia, mantém sempre a tua lamparina cheia de azeite, porque é no momento de dor que Ele cuida de você, é no momento de alegria que Ele se alegra com você. Então fique junto de Jesus. Como a minha mamãe fala assim, agarrar com Jesus, assim, grudar em Jesus, porque Ele vai fechar a porta. E a pergunta que eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Quando Jesus fechar a porta da eternidade, que lado você quer estar? Quando Jesus fechar a porta da eternidade, que lado que a gente quer estar? Lá nas bodas, na festança com Jesus. Até uma festa. 7 anos de festa. Porque o casamento judaico são 7 dias. Então nós vamos também ter 7, só que 7 anos. Que é o arrebatamento da igreja. Nós cantamos aqui. Maranata, hora vem Jesus. Estamos falando do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Quando Jesus voltar nos ares, Ele vai tomar para si a noiva. São pessoas que creem nele, confessaram, que tem seu nome escrito no livro da vida e andaram segundo as Escrituras, não segundo religião, doutrinas humanas ou doutrinas de demônio, ou uma placa de igreja, ou um líder A, B ou C, segundo as Escrituras. A gente tem que fazer parte de uma igreja? Sim. Outra mentira que está muito forte aí, não precisa vir à igreja. Eu sou a igreja sozinho na minha casa. Isso é antibíblico, totalmente fora. É para afastar a pessoa da comunhão do corpo. Não existe um membro de um corpo que anda sozinho. Se você cortar o meu braço, ele vai cair ao chão e ele vai perecer. Ele não vai ter independência do meu corpo. Assim somos nós. Não tem como ser independente se não estivermos ligados ao corpo de Cristo Jesus. Por isso congregamos na igreja, por isso viemos à igreja. Pergunto novamente, de que lado você quer estar quando a porta da eternidade se fechar? Jesus vai arrebatar os que creem. Aqueles que já morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro, diz as Escrituras. E nós, se estivermos vivos, seremos levados. E todos teremos o corpo glorificado, transformado. O corpo não vai mais doer, não vai mais perecer, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais nenhum mal. Receberemos o corpo para a eternidade, semelhante ao corpo de Cristo. Não no seu poder, porque Ele é Deus, mas semelhante na incorruptibilidade, ou seja, um corpo que não perece, que não se deteriora, falando uma palavra mais simples, que não se deteriora, mas um corpo para a eternidade. E aí veremos a face do noivo. Veremos a face do noivo. E é a face do noivo, não é essa que vemos pendurado numa cruz, um homem esquálido, feio, todo largado, todo arrebentado. Esse não é Jesus. Nem loirinho do olho azul, com o cabelinho cacheadinho, parecendo um anjinho. Também não é Jesus. A palavra de Deus diz que ele tem olhos de fogo, cabelos brancos como a neve, os seus pés são como latão reluzente, é um cinturão, a sua boca é como uma espada afiada de 2 gumes. Essa é a aparência do Messias, do Salvador de toda a humanidade. Ele foi morto numa cruz, no nosso lugar, mas hoje Ele está na glória e Ele descerá assim, poderoso,
para buscar a sua amada. Diga, eu sou amada. Até os homens podem falar no feminino, porque espiritualmente nos tornaremos a noiva de Cristo. Eu sou amada de Cristo. Agora, se os homens quiserem falar amado também, não tem problema, Jesus não tem preconceito. Mas de todo jeito, homem e mulher, pessoas, somos a noiva de Cristo. Pessoas que Ele ama. Deus ama você. Fecha os teus olhos. Entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje. Não é a religião, não é uma placa, mas é a Jesus. Você que está em casa, entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Ele, ao Senhor Jesus. Aquele que entregou a sua vida, a vida dele, por cada um de nós. Oh, aleluia. Pensa aí com você mesmo. Quando a porta da eternidade se fechar, de que lado você quer estar? E o que nós estamos fazendo para estar do lado de dentro dessa porta? E o que nós estamos deixando de fazer, que está nos deixando do lado de fora? Ou o que nós estamos fazendo que possa estar nos deixando do lado de fora? Ainda há tempo de sermos prudentes. Ainda há tempo de enchermos as nossas lamparinas. Ainda há tempo de ter azeite em abundância, ter a manifestação do Espírito Santo em abundância. Ainda há tempo, porque enquanto há vida, ainda é tempo. Mas eu não posso esperar, quando eu for velha, quando eu terminar minha faculdade, quando eu terminar meus estudos, quando eu terminar de criar meu filho, ou quando eu terminar de casar, chegar ao casamento, quando eu fizer isso, fizer aquilo. Eita! Ninguém sabe o tempo que nós temos nessa terra. Você sabe? Não. Então Deus está dizendo hoje, agora, já. Comece a sua caminhada para a eternidade comigo. Nós temos que sair da caminhada para a eternidade sem Deus. E nós temos que entrar na caminhada da eternidade com Jesus. Aleluia. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje? Você que está em casa também, vai falando com Deus. Você gostaria de confessar Jesus como Senhor hoje? Você gostaria de entender e receber esse noivo Jesus? Principalmente você que está cansado de viver do teu jeito, da tua maneira. Você gostaria de se reconciliar com Jesus se for necessário? Você que afastou e quer voltar para Cristo? Ainda há tempo. O tempo é agora, o tempo é o já, o tempo é agora, o tempo é o já. Não dê, não, amanhã. Oh, meus amados, vocês viram os noticiários esses dias. Tem tempo para amanhã? É o já, é o agora, é o agora. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, fique de pé e coloque a mão no teu coração. Senhor, eu quero reafirmar a minha entrega a Ti. Eu quero, Senhor, garantir o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Eu quero, papai, eu quero, papai. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra.
para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios na minha vida, na minha família, e ordeno que seja amarrado, do maior ao menor, todo demônio, e ordeno, bata em retirada, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, da cabeça à planta dos pés, e a minha família também. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual, e me guarda, Senhor, no teu refúgio, junto com a minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O pastor Silnei vai fazer uma oração por você. Coloque agora, apresente as suas causas diante de Deus. Pode ser uma questão de enfermidade, uma situação familiar, no seu trabalho. Você vai apresentar o que você mais deseja diante de Deus, que você está precisando e deseja. Em nome de Jesus, pastor Silnei vai abençoar você. Amém. Glória a Deus. As noivas do Senhor Jesus, levante sua mão, erga aos céus. É momento agora de nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e clamarmos por algo que para nós é impossível, mas nós cremos num Deus que faz o impossível para as nossas vidas, e eu creio que o Senhor tem algo para liberar sobre a sua vida hoje. Então, que no nome de Jesus, que Ele venha nessa noite agora visitar o mais profundo do seu coração. Amado Senhor, nós levantamos as nossas mãos diante da tua presença, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, nos céus, na terra e embaixo da terra, Senhor. Colocamos, Senhor, as nossas causas diante da tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder, Senhor, para curar, para restaurar, Senhor, para libertar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Mas agora eu te peço, Senhor, a tua noiva está de mãos levantadas, Senhor, vem nesse momento, Senhor, purificar, Senhor, as nossas vestes, Senhor. Pai, no nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado, Senhor, de sermos sua noiva, Senhor. Vem purificando, Senhor, cada um de nós, e, Senhor, nós apresentamos, Senhor, as nossas causas impossíveis, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Todo espírito de enfermidade, Senhor, que está sobre as vidas, sobre as famílias, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus, que bata em retirada toda a enfermidade, tudo aquilo que é lançado nos nervos, nos ossos, nas articulações, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, curador, restaurador sobre as vidas, sobre, Senhor, aqueles, Senhor, que os teus filhos estão clamando, que não estão aqui presentes, mas que precisam também da tua intervenção. Vem, Senhor, com a tua cura, com o seu milagre, libertando, restaurando, Senhor, vidas e famílias inteiras, Senhor. Senhor, o teu prazer é que todos estejam junto contigo, Senhor, na eternidade. Então vem, Senhor, cura, Senhor, cura o coração, cura a alma, cura o espírito, Senhor. Desperta, Senhor, a tua noiva. Senhor, muitos estão dormindo, mas hoje, Senhor, o Senhor veio para nos acordar. Que o teu Espírito Santo venha visitando cada vida, cada coração, trazendo em nós, Senhor, o desejo de cada dia mais, Senhor, estarmos, Senhor, com as nossas lamparinas acesas. Que o teu azeite, Senhor, nunca falte sobre nós, ó Deus. Que a tua presença nunca falte sobre as nossas vidas, ó Deus. Vem, Senhor, vem enchendo, Senhor, agora, Senhor, cada lamparina, Senhor, cada mão que está estendida aqui, Senhor, derrama, Senhor, do teu azeite, Senhor, e que haja cura, que haja milagres, que haja restauração nas vidas e nas famílias, pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vem, pastor Edson, vem abençoar nosso povo aqui. Glória a Deus. Vamos continuar orando, o pastor vai continuar orando. Aleluia. Oh Deus poderoso,
Deus maravilhoso. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor Jesus, neste lugar, meu Pai. Pai querido, através desta palavra, Deus, que falaste ao nosso coração, Senhor Jesus, sobre, Senhor Jesus, as 10 virgens, Senhor Jesus, e as 5, Senhor Jesus, prudentes, Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos ser, Senhor Jesus, essas 5 prudentes, meu Pai. Pai querido, Senhor Jesus, que o azeite nunca há de faltar, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Que nós podemos ser sempre cheios da tua presença, meu Deus. Pai, visita cada um aqui nesta noite, meu Pai. Coloca, derrama, Senhor, do teu azeite, meu Pai, em cada coração aqui nesta noite, meu Pai. Que cada um possa sentir, Senhor, a tua presença, meu Pai querido. Ó, Pai, vai entrando, Senhor, em cada coração. Vai visitando cada família aqui, Senhor Jesus. Vai visitando cada vida aqui nesta noite, Pai querido. Vai entrando nos lares, Pai querido. Ó, Pai, nós te pedimos nesta hora, Senhor, através, Senhor, do nosso clamor, meu Pai, através, Senhor, da tua igreja aqui nesta noite, meu Pai. Ó, Pai, vai entrando com o seu poder, meu Pai. Vai restaurando, Senhor, o nosso coração, meu Pai. Vai tirando tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Senhor. Vai nos purificando, vai nos limpando diante de tua presença, Pai. Vai curando a nossa alma, Pai. Vai curando, Senhor, o nosso corpo, meu Pai, as nossas enfermidades, meu Pai. Vai agindo, Senhor, vai tocando em cada vida, meu Pai. Que cada um aqui nesta noite, meu Pai, possa receber a cura, pode receber o milagre, meu Pai, porque tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que age no meio do teu povo, o Deus que faz milagre, meu Pai, no meio do teu povo, Pai querido. Pai, vai agindo, Pai, vai agindo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e nós clamamos nesta noite, Pai querido, visita cada um, meu Pai, que podemos receber, Senhor, a tua salvação, meu Pai, que vem de encontro, meu Pai, com nossos familiares, meu Pai, aqueles que precisam ser alcançados pelo poder da tua palavra, Pai querido. Visita, meu Pai querido, não deixa que nenhum se perca, não deixa, Senhor, que nenhum se afaste dos teus caminhos, Pai querido. Pai, nós te pedimos nesta noite, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque tu és, Senhor, o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que salva. E nesta noite, Pai querido, ó Pai, age, Senhor, poderosamente em nossas vidas, ó Pai. Assim nós te pedimos, Pai querido, assim nós clamamos e oramos a Ti nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o milagre, receba a cura da sua vida, receba a salvação da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, e tem sempre nos ensinado, nos alertado, Senhor, com a tua palavra. Ah, Deus, rechene balarabasu. Mais uma semana se inicia, Senhor. Ah, Deus, Rabassui é para muitos, ó Pai, é uma semana que vai ser uma semana talvez difícil, Senhor. Para alguns, a semana vai se iniciar com notícias boas. Ah, mas Deus manda dizer, eu vejo uma mesa. Deus está falando no campo espiritual, não está falando apenas para uma pessoa. Eu vejo uma mesa, e nessa mesa o Senhor está movendo papéis. E o Senhor está movimentando números. Deus manda dizer, eu estou preparando as mãos. Eu estou enviando o meu espírito de conhecimento.
Hoje o Senhor age na mente e no coração. Deus manda dizer: aquilo que tu verás durante esses 15 dias seguintes, não é apenas a força do teu braço ou a tua capacidade, mas foi eu que enviei o meu Espírito Santo de conhecimento. O Senhor está dizendo hoje, para que quando Ele falar, quando você ver, quando se concretizar, Ele está dizendo hoje, para que quando os teus olhos vejam isso, você saiba que foi Ele que fez. E Deus fará isso, para tu entender. Que Deus tem um propósito na tua vida e com a tua casa. Por isso, Senhor, é através dessa visão, através dessa orientação que eu te peço, Senhor, toca na mente, toca no coração. Tira toda a mente cautelação segundo o teu, os pensamentos segundo os seus. Senhor Jesus querido, que nós possamos crer que não é somente na força do nosso braço, na nossa capacidade somente, mas que a nossa capacidade somada à tua graça e ao teu poder, o milagre acontece. Então eu te peço, Senhor, visita as casas, visita as famílias, visita os negócios, visita os trabalhos. Visita, Senhor Deus Todo-Poderoso, a saúde. Visita, Senhor, a parentela. Deus, libera a tua salvação. Hoje o Senhor falou conosco sobre salvação, sobre estarmos preparados, que a nossa parentela possa ser alcançada. Senhor Deus Todo-Poderoso, entra nos corações. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a mente, o Senhor conhece o íntimo do coração, a necessidade, os sonhos, aquilo que cada um almeja e deseja. Pai, eu não te peço que somente realize, Senhor, a vontade do meu irmão e da minha irmã, mas que a tua vontade soberana se cumpra na vida deles, porque a tua vontade é muito maior e melhor. Deus Todo-Poderoso, e abençoe a cada um, Senhor. Deus, nós repreendemos todo o mal. Eu repreendo desde já toda inveja, toda oração contrária. Deus, eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito de medo, todo espírito, Senhor Jesus querido, que vem agir nas emoções, que vem agir na mente, para afastar, Senhor, dos teus caminhos, da tua vontade. Nós repreendemos e declaramos que o teu senhorio é soberano. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua doce presença, porque o Senhor sempre fala conosco e nos ensina. Obrigado, Jesus, aleluia. Amém. Deus é bom. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso provedor. Se você precisa de um envelope, levante a mão. Lembre-se que ser fiel a Deus faz parte da vida do cristão, até na área financeira. Ponto. Quando a gente entende isso, ninguém precisa ficar falando: você tem que ser fiel, você tem que ser fiel. Andar segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Dízimo é a 10ª, oferta é aquilo que nós colocamos, Deus coloca no nosso coração, provedor também, é um chamado de Deus para nós. Aqui nós nunca vamos te dar valores, nunca vamos ficar, vamos dizer assim, perturbando a tua cabeça, mas a palavra é essa: seja fiel. A fidelidade faz parte da vida do cristão, até mesmo na área financeira. Amém? Você que já pegou seu envelope, fique de pé no seu lugar. Depois você venha por aqui, porque ali tem um cabo, tá bom? Aí você pode vir por aqui com distanciamento. Hoje, olha como a igreja está bonita hoje.
Ela pode ficar mais bonita ainda, não pode? Então, ajuda aí, né? Querido Deus e amado Cristo, nós te engrandecemos e te adoramos, entregamos a ti, consagramos a ti nossos dízimos, nossas ofertas, a oferta do provedor, colocamos nas tuas mãos, Senhor, porque cremos que o Senhor é um Deus que nos prospera à medida, Senhor, que o Senhor determinou segundo a tua palavra. Sê com cada um de nós, traga sobre nós a sua vitória e livra-nos de todo mal. Abençoa a área material, financeira e profissional também, e que haja sempre a abundância em nossas mesas, na nossa despensa, em nome de Jesus, e que a nossa casa seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Fala amém. Ah, glória. Pode vir aqui adorar o Senhor. Aleluia. Cadê o louvor? Oh, glória. Sou do meu amado e ele é meu. Só bandeira sobre mim é o amor. Vamos cantar, igreja. Vamos cantar Maranata de novo? Cadê o povo? Nós vamos cantar parabéns. Tem aniversariante essa semana. Oh, glória. Cadê o pessoal do louvor? Meus amados. Hoje o louvor 10, abençoadíssimo. Ó glória, só na bênção. Amém. Fique de pé, nós vamos encerrar assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que Ele coloque dentro de ti a sua paz, a sua shalom, que Ele tenha misericórdia de ti. Domingo que vem, Santa Ceia, quarta também temos culto, ó. Um beijo no coração. E vamos falar Maranata? Ô, glória!